Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você escolheu para fazer esse devocional. Eu quero trazer para vocês uma reflexão hoje baseada no livro de Jeremias, capítulo 29, e essa nossa reflexão está baseada nos versículos 4 ao versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos dentro desse texto, mas você pode anotar aí para ler dos versículos 4 ao 13. Agora eu vou ler apenas a partir do versículo 11, versículos 11 a 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Esse texto, no livro de Jeremias, é um texto que é bem parecido com a situação que nós estamos vivendo hoje, dadas as devidas proporções. Nessa época, o povo de Israel estava passando por um período de exílio na Babilônia. Nós estamos passando por um período de crise também, talvez como esse povo estava passando. Não estamos exilados em um outro país, mas passamos alguns dias confinados dentro das nossas próprias casas. Estamos ainda precisando obedecer um protocolo de distanciamento social. Nós estamos enfrentando crises políticas, crises econômicas, crise de saúde, enfim. Nós estamos passando por adversidades. E da mesma forma como nós estamos hoje, o profeta Jeremias trouxe uma palavra do Senhor ao povo de Israel, dizendo lá no versículo 4... Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. E aí o texto vai continuando. A primeira lição que eu tiro é que mesmo em uma situação de crise, a vida segue, a vida continua. Nós precisamos continuar com os nossos negócios, com o nosso trabalho, planejando, sonhando, fazendo as coisas, vivendo normalmente, criando, construindo, plantando, enfim. Mesmo em uma situação de crise, muitas coisas continuam, as coisas permanecem, a vida segue. Nós não podemos nos desesperar porque estamos passando por uma situação de crise. Outra coisa que eu pego de ensinamento nesse texto está lá no versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. É complicado nós pensarmos nesse horizonte de tempo nos nossos dias hoje. Já pensou se Deus viesse para nós e dissesse que a situação voltaria ao normal apenas daqui a 70 anos, como foi para o povo de Israel, que ficou exilado na Babilônia por 70 anos? É um tempo muito comprido. Nós ficamos 2 meses aí em quarentena, nem tivemos um fechamento de todas as coisas de forma generalizada, mas uma paralisação em alguns serviços e já começamos a ter problemas. O tempo de tratamento, o tratamento do Senhor, o tempo que Ele leva para fazer essas coisas é dele. E só Ele sabe o tempo que as coisas vão durar. Nós não sabemos se as coisas vão voltar ao normal daqui 2 ou 3 meses, no final do ano, ou se nunca mais as coisas vão voltar ao normal como antes. Haverão mudanças, já podemos perceber mudanças na forma como as pessoas estão vendendo, trabalhando de suas casas, e muitas pessoas que iam ao escritório já não precisam mais ir. Muitas coisas vão mudar, mas nós sabemos e precisamos entender que nós não temos o controle do tempo. Nós não podemos nos estressar, não podemos nos desesperar com isso, porque isso não está no nosso controle. Isso cabe a Deus. É Ele que sabe o tempo de tratamento que Ele leva para fazer aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. E a principal lição que eu tiro desse texto é o que vem dos versículos que eu li no início. Sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. É muito complicado às vezes nós falarmos sobre prosperidade na igreja brasileira hoje, porque em muitos aspectos fala-se de prosperidade da forma errada. Fala-se da prosperidade da forma como o ser humano entendeu o que é prosperidade. Talvez muito dinheiro, talvez uma casa bem grande, um trabalho que te pague muito bem, um negócio que te renda muito dinheiro.
Isso é prosperidade para nós nos dias de hoje. Mas a prosperidade bíblica, a prosperidade da forma correta como nós temos que falar, a prosperidade que Deus promete a todos aqueles que são seus filhos, é outra. E nós precisamos entender de verdade o que Deus fala quando Ele está falando sobre prosperidade. E nesse caso específico, nós podemos simplesmente pegar uma outra versão da Bíblia para perceber. Nos mesmos versículos, na versão revista e atualizada, está escrito, versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Interessante, né? Prosperidade, traduzido na NVI, e paz, traduzido na versão revista e atualizada. Por que essa diferença? Porque essas duas palavras no português foram traduzidas da palavra shalom do hebraico. E essa é a paz, essa é a prosperidade que o Senhor promete aos seus filhos. A palavra shalom tem um sentido muito amplo, muito abrangente. E ela pode ser traduzida como prosperidade, pode ser traduzida como paz. E é isso que o Senhor promete aos seus filhos. Nós precisamos entender que não devemos nos preocupar com a quantidade de bens que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Nós precisamos nos preocupar com o quanto temos nos aproximado do Senhor. Precisamos entender que esses momentos de crise não é um castigo que Deus está impondo ao seu povo, mas às vezes esses momentos de crise são momentos que o Senhor usa para nos ensinar, para nos chamar para mais perto dEle, para nos mostrar a prosperidade, a paz, o shalom, aquilo que Ele tem para nos oferecer. E nós ficarmos felizes, porque apesar de toda e qualquer situação adversa que passamos, nós temos paz, porque temos Deus vivendo conosco todos os dias. Deus abençoe o seu dia. Até mais.